Tome assento, irmãos. Nós vamos começar essa série, uma minissérie aí de 4 estudos sobre o corona, eu e o corona. Eu não vou aqui trabalhar com vocês todos os dados a respeito do coronavírus, eu acho que vocês estão bem abastecidos disso, né? Há muita coisa sendo informada pelos jornais, pelas mídias sociais, pelas instituições governamentais. Então, todos sabem o que sabem como se proteger e sabem que não tem remédio. Não é? É uma situação que ainda está pendente a sua cura. Então, não vou trabalhar nos detalhes, porque eu não quero alimentar o terrorismo, o pessimismo a respeito disso. É bem certo que o nosso país ele é um dos que está aí no ranking mundial, nos primeiros lugares de pessoas infectadas. Mas é só esse o olhar que nós devemos ter? Obviamente que não, porque também o Brasil está em primeiro lugar no ranking de pessoas curadas pelo coronavírus. Não só infectadas, mas também curadas. Nem os Estados Unidos têm a quantidade de pessoas curadas pelo coronavírus, fora o que não foi informado, né? Há pessoas que já foram infectadas, passaram pelo coronavírus e sobreviveram, estão bem, assintomáticos, não informaram ao Ministério da Saúde a respeito disso, então nem foi contabilizado. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou amenizando a pandemia, mas eu também não quero maximizá-la. O que eu estou dizendo é que o olhar não pode ser só pessimista, precisa ser também otimista. Então, o objetivo dessa série é esse, irmãos, nós tratarmos dessas temáticas a respeito do isolamento social, vamos trabalhar mais o isolamento social, o sofrimento que isso traz, e nós vamos olhar para a carta de Paulo aos Filipenses, é um estudo baseado em Filipenses, porque o apóstolo Paulo esteve isolado, ele esteve preso, ele esteve fora do contato social, e de lá ele escreveu verdades, reflexões bíblicas maravilhosas, que servem para nós, hoje que também estamos isolados, principalmente os irmãos que são do grupo de risco e que estão totalmente isolados, sem ter contato, inclusive, com os seus familiares. Então, nós iremos falar sobre o sofrimento, o contentamento, as oportunidades que surgem dessa crise, a necessidade de se construir amizades sólidas e, no final, uma revisão de vida, né? Toda crise precisa trazer um benefício, uma revisão de vida para nós. Bom, hoje nós vamos falar sobre isso. O sofrimento tem um propósito? Sofremos para quê? Qual o propósito do nosso sofrimento? O que nós podemos aprender com toda essa história de coronavírus? Então, vamos olhar para a Escritura e aprender um pouco a respeito disso. E eu quero começar, irmãos, contando brevemente a história da Nayana Oliveira. A Nayana é uma goiana, psicóloga, e ela foi uma das primeiras pessoas infectadas pelo coronavírus aqui no estado de Goiás. Foi uma das primeiras. Ela foi diagnosticada no dia 12 de março. Se eu não me engano, no mesmo dia que foi decretada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Então, veja bem, ela foi a primeira pessoa, praticamente, a ser diagnosticada com o coronavírus. E ela escreveu uma carta muito interessante, se você quiser ler depois, essa carta, o título da carta é A Cara e o Corona. A Cara e o Corona. E eu achei muito interessante a maneira como ela tratou o seu diagnóstico de Covid. Num primeiro momento foi um susto, não somente por causa dela, porque ela foi assintomática todo o período de isolamento, mas pelas pessoas que ela teve contato. Mas eu achei muito interessante as reflexões que ela trouxe, como, por exemplo, ela dizer, esse é um momento de você se conhecer. Esse é o momento de você olhar para a sua cara e não para o corona. Então, daí o título, A Cara e o Corona. Olhe mais para a sua cara. Aprenda sobre você.
Foi uma pandemia que desacelerou o mundo, desacelerou as pessoas e as colocou dentro de casa. E muitas delas redescobriram coisas nos seus lares que não conheciam. Ela cita isso aí, né? Quanta novidade para quem sai de manhã com os filhos dormindo e volta para casa com eles já na cama. Para essas pessoas, trouxe revelações que elas não estavam acostumadas por causa da vida corrida, do seu trabalho, nem sequer conheciam bem seus filhos. Então, a carta da Nayana coloca o quê? Que é possível nós extrairmos o melhor da pior situação. É possível extrairmos coisas boas de uma pandemia como esta. Então, olhe mais para você, conheça-se. Os filósofos já diziam, conheça-te a ti mesmo. A Bíblia também diz, conheça-te a ti mesmo. Então, é um momento de você olhar para você, refletir também sobre a sua vida. E foi, irmãos, o que o apóstolo Paulo fez. Não houve a pandemia do coronavírus na época do apóstolo Paulo, houve certamente outros tipos de pragas, de pestilências, mas o fato é que o velho apóstolo Paulo, corajoso missionário, ilustrado mestre, articulado apologista, estadista cristão, fundador da igreja de Filipos, ele é o remetente da carta que nós iremos estudar sobre esse isolamento. E a carta aos Filipenses é chamada a carta da prisão. Paulo esteve preso pelo menos 3 vezes. Ele esteve em Filipos, isso está registrado lá em Atos, capítulo 16. Se você observar em Atos, capítulo 16, Paulo, irmãos, ele foi levado para o tronco, ele apanhou no tronco, por causa da pregação do Evangelho, porque lá ele desbaratou o negócio dos mágicos, dos estelionatários de Filipos. Ele expulsou o demônio de uma jovem que adivinhava e ganhava dinheiro para os seus senhores. Então, Paulo expulsa o espírito maligno e eles se revoltam, levam Paulo e Silas para o tronco, e Paulo apanha lá, ele é preso em Filipos, depois ele é preso em Jerusalém, em Cesareia, e finalmente ele é preso em Roma, em 2 fases diferentes. E é na primeira fase que ele escreve a carta aos Filipenses. Então, Paulo está isolado. Paulo está preso, ele está sem contato com a igreja de Filipos. Ele até lamenta isso, de não ver aqueles irmãos, de não estar em comunhão com eles. Então, quantos não estão presos hoje? É uma prisão domiciliar, o que a pandemia fez com muitos, que são do grupo de risco. Eu espero, porque se eu te encontrar no mercado e não aqui na igreja, é uma situação complicada, não é? Você é do grupo de risco, tem que ficar em casa, isolado. Então, Paulo, meus irmãos, quando ele escreve de Roma, ele traz algumas verdades impressionantes para nós. Ele está abandonado em Roma. As prisões romanas, elas eram consideradas já a antessala da sepultura, porque elas eram insalubres, fétidas, abarrotadas de ratos, o lugar propício para a pessoa pegar doenças, lugar frio. Então, Paulo está abandonado nessa prisão, ele sente frio, ele estava aguardando o martírio, mas ele enfrenta o sofrimento. E como é que ele enfrenta, irmãos? É isso que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. Então, nós vamos ler apenas um versículo que fala disso, do propósito do sofrimento, que é o capítulo 1, versículo 6. Mas antes, qual é a grande pergunta que nós queremos tentar responder? É essa aí. Há propósito no sofrimento? Porque o problema, irmãos, não é sofrer. Todos sofrem. Com coronavírus ou sem coronavírus, há sofrimento. Nós não estamos sofrendo agora por causa dessa pandemia. Nós sofríamos antes também.
O problema não é sofrer, mas é sofrer sem sentido. Imagina você, pessoas que não têm uma igreja, que não têm um pastor, que não têm um grupo de irmãos, pessoas que não têm uma fé, como é que elas estão sofrendo esse isolamento, essa pandemia? Sem sentido. Por isso, se você não sabe, os índices de suicídio aumentaram. Aumentaram os índices de suicídio. As pessoas não só estão morrendo pelo coronavírus, mas também porque estão se matando. E por que se matam? Porque falta sentido. Falta propósito. A pior coisa é você viver sem sentido. Você vive para quê? Você desperta as manhãs para quê? Você dorme para acordar no dia seguinte, por qual razão? Então, o problema não é sofrer, mas é sofrer sem sentido. Então, esse versículo de Paulo, em Filipenses, nos mostra o quê? Como não sofrer sem sentido, né? Deixa eu passar logo aqui para o versículo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Estou aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, com esse versículo, o que nós vamos aprender? Qual é o objetivo, o propósito para o sofrimento? Os filósofos, tentando responder isso, eles apresentam alguns propósitos errôneos para o sofrimento. Primeiro, o erro. Muitos acham que é por causa de decisões erradas que nós tomamos. Há pessoas que tomam decisões certas e porque tomam, sofrem. Então, não é simplesmente por decisões erradas. Outros entendem que é por desejos errados que nós nutrimos. Mais uma vez, há pessoas que sofrem porque têm desejos certos. E é justamente fazer o certo que acarreta o sofrimento. Outros entendem que é por causa de um decreto de Deus. Deus decretou o sofrimento e por isso nós vamos ter que sofrer. Bom, eu não posso ter essa visão tão fatalista a respeito dos decretos de Deus. É óbvio que Deus decreta todas as coisas, mas eu não posso olhar para os decretos de Deus como algo fatalista. Eu vou sofrer sem um propósito. Dentro do decreto de Deus há um propósito para o sofrimento. E outros entendem que a razão do sofrimento é essa eterna batalha entre o mal e o bem, entre Deus e o diabo. E daí vem o sofrimento. Irmãos, são razões que teólogos, alguns filósofos apresentam para o sofrimento, mas que não correspondem à sabedoria bíblica. Nós sofremos pelo que aconteceu lá no Éden, com Adão e Eva, quando eles se desconectaram de Deus. E a partir dessa desconexão veio no seu bojo o sofrimento humano. A partir dali, ele já tem que sepultar um filho, que é morto pelo próprio irmão. Então imaginem vocês, o pai, a mãe, sepultar um filho. A dor que isso trouxe para Adão e Eva. E um filho morto pelo outro filho. Então a partir dali, há o sofrimento para a raça humana. A sabedoria bíblica, ela vai além dessas razões. E ela apresenta o sofrimento como algo que está envolto em mistério. Não é algo fácil de nós explicarmos, o mal e o sofrimento no mundo. Isaac Newton disse isso e foi muito interessante. O que sabemos é uma gota. Sabe, nós não precisamos arrotar saber, porque o que nós sabemos é uma gota. E quem tenta explicar o sofrimento, vai acabar falando asneira, porque é um mistério. O que nós sabemos ainda é apenas uma gota. O pastor Tim Keller, que é um pastor que eu admiro muito, e ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas semana passada, vamos orar por ele. Então, o câncer no pâncreas, até onde eu sei, não tem cura.
E ele disse algo muito interessante: a sociedade ocidental contemporânea não oferece a seus integrantes nenhuma explicação para o sofrimento e fornece pouca orientação como lidar com ele. Como lidar com ele. Então, a nossa sociedade ocidental, secularizada, humanista, ela não tem nenhuma explicação para o sofrimento e nem como lidar com o sofrimento. Talvez nas culturas ocidentais, antigas, nós ainda vamos encontrar algo de explicação para o sofrimento humano. Mas nós vamos olhar, irmãos, para esse texto de Paulo, quando ele diz que ele está certo, que a obra que Deus começou, Ele vai completar em nós, e vamos tirar as lições a respeito de entender o propósito do sofrimento. A primeira lição é uma convicção. O apóstolo Paulo apresenta aqui uma convicção muito clara, essa convicção do apóstolo Paulo. E estou plenamente certo. A palavra é estou plenamente convicto. Não há aqui uma situação hipotética, não é um acaso, não é um azar, não é algo fortuito. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou plenamente convicto. Este homem está preso numa masmorra fria, cheia de ratos, esperando o martírio, e ele está dizendo: eu estou completamente convicto que Deus tem um propósito. O que é que traz significado para o sofrimento? Convicção, irmãos. Você está completamente convicto que Deus está supervisionando sua vida, cuidando da sua vida, que enquanto você adormece e passa a noite adormecido, Deus está cuidando de tudo para você. Que o seu organismo, o seu corpo está trabalhando para te manter vivo, e que isso não são hormônios, não são células, não são partículas de oxigênio meramente, mas é Deus sustentando isso para você viver. Paulo, irmãos, não está dando uma vaga sugestão, mas ele está apresentando uma convicção inabalável. Inabalável. E a convicção dele é a obra de Deus. E que obra é essa? A salvação. Essa é a grande obra. Não é curar alguém do câncer ou alguém do coronavírus. A grande obra é a salvação. A grande obra não é Deus impedir que você morra hoje ou amanhã. A grande obra é Ele mandar o seu filho para o Calvário morrer. Essa é a grande obra. Para que nós tivéssemos vida eterna. Nessa vida, meus irmãos, e nem depois da morte, nada pode frustrar a obra de Deus em nós. Quem tem essa convicção não é abalado por nenhum sofrimento, por nenhuma pandemia, por nenhuma doença. Você tem essa convicção? Você aí de casa tem essa convicção? Como é que se passa pelo sofrimento? Com sentido. Com convicção. Mas não é qualquer convicção. É uma inabalável convicção. Como a de Jó. Ainda que o Senhor me mate, eu confiarei nele. Isso é convicção, irmãos. Paulo está esperando o martírio. E ele está dizendo: eu estou plenamente convicto. Convicto. Como o meu amigo Felipe, que eu disse para vocês. O médico falou: olha, você tem no máximo 3 semanas. E o que ele disse? Já ouço Jesus me dizer: entra, filho meu, no descanso eterno.
O que é isso? Convicção. Quem venceu o câncer? Quem venceu quem? Ele venceu o câncer. Convicção. Segunda lição, meus irmãos. Paulo apresenta um agente. Para você sofrer com sentido, olhe para esse agente. Existe um agente dessa obra. Olha o que o apóstolo diz. Aquele que começou boa obra em vós. O agente é Deus. Paulo aponta Deus como agente da salvação. Salvação é uma obra exclusiva de Deus. A providência do Senhor na nossa vida é uma obra de Deus. Foi Deus quem planejou a salvação. É Ele quem escolhe, é Ele quem abre o coração, é Ele quem chama, é Ele quem regenera, é Ele quem dá o arrependimento para a vida, é Ele quem dá a fé, é Ele quem justifica, é Ele quem santifica, é Ele quem glorifica. Tudo tem a ver com Deus. Então, existe um agente, você não está à deriva. Deus está trabalhando por nós. Deus é o agente de tudo que acontece na nossa vida. Ele é o grande supervisor, Ele é o grande biógrafo. Ele está escrevendo todos os dias da nossa vida no seu livro. Salmo 139. Todos os dias da nossa vida, Deus escreve no seu livro. Os dias ruins também, os dias de pandemia. Então, para você sofrer com um propósito, você precisa ver Deus no seu sofrimento. Esse agente. É muito significativo quando Daniel e seus amigos foram jogados dentro da fornalha. Os 3. Mas o rei viu quanto dentro da fornalha? 4. E ele disse que era como um homem, não é? Um filho do homem dentro da fornalha. Era Jesus. Jesus estava dentro da fornalha com Daniel e seus amigos. Jesus não os tirou da fornalha. Jesus estava com eles na fornalha. Muitas vezes Deus não vai nos livrar do sofrimento. Ele vai nos livrar no sofrimento. E isso não é frase de efeito, não. É o que a Escritura está dizendo. Paulo está vendo o agente, Jesus, dentro da masmorra com ele. Será que você consegue ver Deus no seu sofrimento? Ou você se amargurou tanto que o único que você consegue ver é o seu ego ferido. E ele é tão grande que impede de você ver Deus. Mas há uma terceira lição, meus irmãos. Além de uma convicção em um agente, para você sofrer com propósito, veja uma obra. Há uma obra sendo realizada. Que começou boa obra em vós. A boa obra de Deus em nós. A salvação não é apenas algo que Deus realiza por nós, mas, sobretudo, que Ele realiza em nós. Então, antes do Senhor nos levar para a glória, nos levar ao seu encontro eterno, Ele nos transforma à imagem e semelhança do seu Filho. Antes do Senhor nos levar, Ele nos desmama deste mundo terreno. E qual é o desmame de Deus? Sofrimento. O pastor Russell Shedd, insigne comentarista bíblico, pastor conhecido no Brasil e fora do Brasil, antes de morrer, aos 80 e tantos anos, sofrendo por uma doença, ele disse isso: o Senhor está me desmamando deste mundo para me levar para a sua casa. Então você consegue ver a obra de Deus sendo realizada no seu isolamento, na sua dor. Você que foi infectado pelo coronavírus, você que teve uma família infectada, você consegue
enxergar Deus lapidando, Deus cuidando, Deus trabalhando, realizando a sua grande obra. Você que enterrou um filho, você consegue ver a obra de Deus nisso tudo? Você com a família dilacerada, a frangalhos, você consegue ver Deus trabalhando nisso? Deus está começando uma grande obra. Mas há uma outra lição. Observe a dinâmica. Há uma dinâmica muito interessante. Que começou boa obra em vós e há de completá-la. Começar e completar. Há uma dinâmica aqui muito clara. O que Paulo está dizendo é que Deus jamais deixou uma obra inacabada. Jamais deixou um projeto no meio do caminho. Paulo está dizendo que o que Deus está fazendo conosco não é algo que foi acabado, mas Ele ainda está trabalhando em nós. Quando Ele nos justifica, significa que nós já fomos salvos. Deus declarou-nos justificados, então já fomos salvos. Mas ainda há o processo de santificação. E nesse processo significa dizer que ainda estamos sendo salvos. Já fomos salvos, mas ainda estamos sendo salvos. E ainda falta a glorificação. E a glorificação significa dizer que seremos salvos. Já somos salvos, porque fomos justificados. Estamos sendo salvos, porque Deus está nos santificando. E seremos salvos quando Ele nos glorificar. É a boa obra do Senhor, que Ele começou, mas ainda não terminou. Então, essa ideia aí que Paulo apresenta, do começo e do final, é mais ou menos a ideia do sacrifício. Sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento, que se começava matando o animal, depois se preparava e se oferecia como um sacrifício. Paulo está dizendo isso, que nós somos como este sacrifício que será apresentado a Jesus. E envolve sofrimento. Envolve um trabalho de Deus. Há uma dinâmica do Senhor de usar todas as situações, boas e ruins, para produzir em nós a imagem e semelhança do seu Filho, para nos fazer crescer em Jesus. Então há essa dinâmica. Você não está acabado. Eu não estou acabado. Como eu ouvi a história de um senhor que ele não tinha muita paciência no trânsito. É uma virtude quem tem paciência no trânsito. Eu admiro. E ele não tinha muita. Buzinava, xingava. E aí então ele resolveu colocar no carro dele um letreiro. O letreiro dizia assim, que ele não estava acabado. Deus estava trabalhando ainda nele. Ele não estava pronto. E assim somos nós. Talvez seu problema não é o trânsito. Não é a falta de paciência. Mas pode ser que seu problema seja o medo. Medo dessa pandemia, medo da morte. E é preciso, como disse a Nayana, conhecer você, olhar no espelho e olhar para a sua cara. Será que o que você está chamando de prudência não é medo de morrer? E se for medo de morrer, você está errado, meu irmão. Aqui e quem está ouvindo. Está errado. Se tudo isso que você chama de prudência, de cuidado, de preocupação com os outros, na verdade é escondendo o medo de morrer, onde está a sua fé? Então veja que nós não somos acabados.
Mas há uma última lição que o apóstolo Paulo dá para você enfrentar o sofrimento com propósito, que é uma consumação. Ele há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Deus jamais desiste de nós. Ele não deixa a sua obra incompleta, inacabada. Na mente de Deus e nos seus decretos, a nossa salvação já está consumada. Já é algo consumado. Se você observar Romanos 8, é isso que Paulo diz. Então, ainda hoje nós gememos sob o peso do pecado. Aqui e ali nós vivemos em fraqueza, ainda somos ambíguos, contraditórios, ainda tropeçamos em muitas coisas, mas Paulo está dizendo que a volta de Jesus e a consumação da nossa salvação é uma agenda firmada por Deus e que Ele levará a cabo. Nem morte, nem anjo, nem pecado, nem nada nos separará do amor de Deus. É algo consumado. Veja que nesse versículo que nós lemos, Paulo está dizendo que a obra de Deus foi iniciada, ela é continuada e ela será completada. E eu tinha um colega que ele gostava de ler gibi. E eu também gostava de ler gibi. E essas histórias acabam te deixando com adrenalina para saber o final. Eu estava lendo Dom Quixote com o Johann de La Mancha, e eu li uma página, ele lia outra, mas ele, de olho no final, quero saber do que Dom Quixote morreu. Não, você vai ter que esperar. E enquanto eu saí, ele foi lá no final, leu, quando eu voltei, ele já sei a história do que ele morreu. Eu falei, cara, mas não tem graça você fazer isso. Mas depois eu fui pensar. Foi igual esse meu colega com o gibi, né? Ele lá vendo os heróis, a mãe passa para ir no banheiro de madrugada, ele está lendo, ela falou assim, vou ali no banheiro, e quando eu voltar, eu quero essa luz apagada. Ele, mas agora eu não vou saber o final. Enquanto a mãe foi no banheiro, ele foi lá atrás, viu que o herói estava bem, que a amada do herói estava bem, aí ele jogou o gibi debaixo do colchão, apagou a luz e foi dormir. Você tem Apocalipse? Vai lá! O que diz Apocalipse? Jesus venceu o coronavírus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o dragão, a besta e o anticristo com o sopro da sua boca. A gente já tem um final. Está desesperado por quê? Por que você está desesperado? Você já tem um final. Você já foi lá e leu? Como o Johann, que foi lá para saber a história de Dom Quixote de La Mancha. Faça isso também. Nesses dias de coronavírus, vá lá atrás e veja que tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Por mais difícil que o panorama seja, irmão, por mais parente que você enterrou, por mais câncer que você já teve, por mais lágrima que você derramou, será que você tem essa convicção que vai terminar bem? É assim que a gente sofre, com propósito. Deus realiza uma obra por nós. Deus realiza uma obra em nós. Deus realiza uma obra por meio de nós. Salvação, santificação e serviço. É o que nós precisamos nessa pandemia. Você está servindo as outras pessoas? Você está ajudando as outras pessoas ou você só está olhando para você? Que Deus nos abençoe para que tenhamos essa convicção do apóstolo Paulo. Vamos ler de novo o versículo? Estou... Amém. E essa obra, o final dela, Deus é tão bom que já deu para nós. Ele já disse como é que vai terminar. Falta você ter o quê? Convicção. Pastor, mas você não sabe, a minha vida está de cabeça para baixo. Leia Apocalipse.
e tenha convicção, vai terminar tudo bem. Tudo bem. Amém? Isso aí. Vamos cantar mais um cântico e encerrar o culto nesta noite.